Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Cristófani Madeiras, Cristófani Aço, Campestre Esquadrias, Estruturata Projetos Estruturais, Continental Estruturas Metálicas, Kostenhaus Automação Residencial e Atenta Engenharia. Muito bem! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify e os cortes são postados nas demais redes sociais. Então basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Gente, o tema de hoje, confesso que é um tema que eu sou bastante curioso para falar sobre ele, uma coisa que eu gosto muito. Tenho certeza que você aí que está assistindo esse episódio também é uma pessoa super encantada pela Disney. Com certeza. Mas só de falar até arrepio, que já bate uma nostalgia. Eu que sou dos anos 90, eu sou de 90, 1990, então cresci assistindo muito sobre isso. Então, uma coisa muito legal que nós vamos falar hoje sobre como usar a metodologia Disney de encantar os clientes dentro dos projetos de arquitetura. Para falar esse tema, ninguém melhor do que ela, Marcela Tiraboschi. Marcela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. É meu primeiro podcast da vida, gente. Eu estou super empolgada. E ainda mais que é num assunto que quem me conhece sabe que é uma das minhas maiores paixões aí, que é Disney, né? O mundo Disney. E eu falo que não é só os parques, só os filmes, só os personagens, só essa parte toda lúdica de Disney, né? A minha paixão por Disney, eu falo que ela é muito mais a fundo, eu falo que é realmente bem ali na veia, que é toda essa parte de empreendedorismo, é o entender, assim, ó, como que uma pessoa lá atrás, onde tecnologia beirava zero, conseguiu criar um império que tá aí até hoje crescendo a cada dia mais e consegue manter padrões de qualidade, de serviço, de atendimento e de estética de uma forma que, assim, é surreal, né? E eu, como fã de Disney, eu gosto, viu? É um negócio bem forte. Que realmente vai muito além da experiência dos parques, Exato, né? Da experiência exato. dos filmes. Uhum. É uma experiência como um todo, é tudo muito bem pensado e eu acho muito legal. Como eu falei, sou um grande apaixonado pela Disney. Tem tatuagem do Rei Leão, gente. Eu também Tá tenho, certo? eu também tenho. Também Compartilhamos tatuagens Disney. Disney, verdade. Por isso que vai ser um tema bem legal. E quando que começou esse teu envolvimento com esse mundo Disney mais fundo, né? Porque, lógico, provavelmente os filmes você já assistia desde pequena, mas... Sim, eu fui criada com filmes Disney, né? Com o príncipe. Inclusive, tô com um colarzinho do Mickey aqui, ó, bem Olha aí, que discretinho, legal. mas eu tenho sempre alguma coisa Disney junto comigo. E eu fui criada com filmes Disney, assim, né? Sempre a época dos VHS que a gente colocava e tinha que voltar a fita pra assistir. Até que em 2014, janeiro de 2014, eu fui pra Disney com a minha mãe, pros parques, né? Uma viagem, mãe e filha, pros parques da Disney. E eu tava lá no parque, eu já gostava muito de Disney, eu já gostava de Disney dessa parte empresarial. Mas como eu ainda tava na escola, né? Tava na faculdade, assim, primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade. Eu já tinha uma visão um pouquinho de querer entender mais do empreendedorismo, mas não era aquela coisa ainda do tipo, uau, preciso, né? Mas nessa viagem pra Disney eu descobri que a gente conseguia trabalhar na Disney, fazer um intercâmbio de trabalho na Disney. E aí, nessa viagem, eu encontrei com uma brasileira lá, perguntei como que ela fez pra estar trabalhando lá. E aí ela me contou do processo seletivo e tal. Eu virei pra minha mãe e eu falei, mãe, eu vou vir trabalhar aqui. Ela olhou pra mim, a minha mãe, ela nunca me podou de nada, né? Ela virou pra mim e falou, tudo bem, mas você vai atrás de tudo. Não vou te ajudar, você vai se virar. Eu entendi aquilo como um desafio. Falei, eu vou. E em novembro de 2014 eu tava embarcando pro meu intercâmbio de trabalho na Disney, onde eu trabalhei por 3 meses dentro do Magic Kingdom, né? E tive acesso a toda a parte estrutural de parque, de Disney, de conceitos e de tudo,
com aulas na Disney University que eles têm dentro do complexo Disney ali, para entender realmente a fundo o que é a Disney. E ali, eu que já era uma amante Disney, ali eu pirei, né? Ali eu pirei. Foi meu parque de diversões. Transcendeu, né? Transcendi. É Exatamente. porque você conheceu os bastidores, né? Exato. Que fazem o espetáculo acontecer. Exato. E é muito legal, eu tô imaginando, né? Como que deve ter sido realmente essa experiência para você, principalmente já com essa visão de olhar para o lado do empreendedorismo, né? E você vê o que tá por trás desse encantamento Sim. todo, Sim. né? Foi ver toda a magia, né? E foi onde eu comecei a aprender o que é a experiência do cliente, né? Cara, lá nos parques tem gente que visita a Disney todo ano. Tem gente que vai uma única vez na vida. E todo dia lá no parque existem milhares de pessoas que estão tendo aquela experiência pela primeira vez na vida. E todos os dias, os cast members, que são as pessoas que trabalham na Disney, como eles chamam, né? Não são funcionários, são membros do elenco, né? São os cast members. Eles fazem parte da primeira vez na Disney na vida de alguém. E é sempre tão mágico, e é sempre tão incrível. Não tem uma pessoa que sai de lá falando que teve um dia ruim na Disney. Eu, pelo menos, Eu não nunca conheço. ouvi, né? Então, é muito interessante isso. A forma com que eles fazem essa magia permanecer acesa todos os dias, durante todos os minutos do dia, né? Isso é muito legal. E o que eu acho incrível, eles conseguirem isso mesmo com o passar dos anos. Exatamente. Porque eu não sei se as crianças de hoje realmente assistem os filmes da maneira como a gente assistia. Porque eles não passaram pela situação de rebobinar a fita, pegar a fita verde, né? Agora é só ligar o Disney Plus ali e assistir. Então, às vezes não tem esse fator do tanto que a gente assistiu, embora os filmes hoje estão numa qualidade bem melhor, Sim. graficamente, do que era que a gente assistia em VHS. E eu conversei com uma pessoa que foi lá na Disney, até queria aproveitar essa oportunidade para perguntar qual que é a sua percepção a respeito disso. Uhum. Da questão da experiência ser completa, depois a gente traz isso para o lado de projetos também. A questão da experiência ela ser tão incrível que a parte ruim que faz parte do processo, a pessoa consegue passar por aquilo sem que aquilo doa tanto. Com certeza. Gente, ir pra Disney é um perrengue. É um perrengue. Vamos pensar de forma racional? Uhum. Você vai pegar um avião, horas no avião. E aí você vai chegar, você vai para um hotel, tal. Você vai sair do seu hotel às 7 horas da manhã, para você chegar antes do parque abrir. Você vai andar o dia inteiro. Você vai pegar filas quilométricas de... Algumas chegam a horas de filas, né? É fila para comer, é fila para tudo. Não é um perrengue? Eu vejo isso como um perrengue. Sim. Mas quem sai da Disney sai falando que passou perrengue? Não fala. Fala que passou A perrengue. pessoa fica horas na fila, que foi que ele falou, cara, a experiência é tão incrível que aquelas horas que eu passei na fila... Você passa feliz. Passa feliz, faz parte. Ele entende que, beleza, isso aqui faz parte do processo. E aquilo lá vai aumentar... E ele até, como é que foi que ele comentou comigo? Que aquilo lá gerava uma ansiedade nele de, nossa, mal vejo a hora de chegar a minha vez. Porque se isso aqui que eu tô vendo durante a fila tá sendo tão incrível, né? E essa experiência não foi da criança, nem do adolescente que foi pra Disney. Do pai que levou. Do adulto. Que levou o filho. Aí falou que o filho tava super encantado já com o Mickey ali na fila. E a hora que viu a experiência como um todo depois foi aquele... Mas eu penso exatamente dessa forma. E já puxando o gancho pro nosso trabalho, eu vejo muito que o nosso trabalho como arquitetos, como engenheiros e obras, cara, tem que ser uma experiência Disney. Obra é perrengue, obra é BO. Só que o cara tem que sair da obra feliz, né? Então eu falo que é aí que a gente entra para trabalhar com a tal da metodologia Disney nos escritórios, nos projetos e nas obras, né? Porque a gente, quando você tá indo para Disney, você tá indo super feliz. Então quando você tá começando sua obra e seu projeto, você tá começando super feliz, né? Vão ter contratempos nesse meio do caminho. Vai ter coisa na obra que vai dar errado, vai ter coisa que a gente vai ter que resolver. Às vezes, um orçamento ficou um pouco acima do que eu esperava. Isso vai acontecer. E aí vai da forma com que os cast members, que vão ser os arquitetos, engenheiros e toda a galera que estiver ali, é como a gente vai conduzir tudo isso.
Então, é como a gente vai conduzir toda a experiência do nosso cliente para quando acabou a obra, ele vai olhar e vai falar, nossa, ficou lindo. Nossa, foi demais. E vai esquecer todo aquele perrengue de obra, né? Atraso, prestador, algum erro que rolou ali, enfim, tudo que pode acontecer para eles saírem satisfeitos no final. Não, faz muito sentido isso que você falou, porque realmente a obra envolve muitos perrengues e muitos momentos de insatisfação. A gente até fala que existe, principalmente para a gente que trabalha com a gestão da obra, tem uma curva de satisfação do cliente. Uhum. Quando vai começar a obra, ele está altamente engajado e super feliz, que veio da etapa de projeto, super encantado. Quer ver pronto, né? Aí a gente apresenta o orçamento detalhado da obra. Ali já começa a primeiro nível de satisfação. Embora o tempo todo da obra a gente vai falando para ele mais ou menos quanto vai custar a obra, mas a hora que ele vê que a obra não vai custar R$3.500 igual contaram para ele, R$3.500 no metro quadrado, né? Aí ele já fica um pouco satisfeito mesmo que ele já sabia dessa informação. Sim. Aí começa muro de arrimo. A obra não anda, o serviço não avança, a satisfação vai caindo. Começa a fundação, tá gastando dinheiro, tá no chão. Começou a alvenaria, fica feliz, a obra vai ficar pronta, no Natal eu vou mudar, porque tá indo super rápido. Aí entra elétrica e hidráulica. A obra daquela parada não anda de novo. Aí a satisfação começa caindo. Então, a própria maneira como a obra vai conduzindo, a satisfação do cliente vai fazendo isso. Para você ter ideia, uma coisa que eu colocava, que eu achava que trazia uma experiência positiva, que é o diário de obra. Todos os dias eu mandava um relatório com foto da obra, de como que está o avanço. Eu comecei a ver que estava trazendo um efeito reverso. O cliente começa a ficar ansioso, porque ele compara a foto, chega nessa etapa do eletricista. Um dia para o outro. Um dia para o outro tá a mesma coisa, praticamente. Parece que não muda. Eu falei, não, eu tô criando o efeito negativo. Uhum. Mas realmente é sempre pautado em tentar trazer essa metodologia. E eu também já li o livro, a gente comentou aqui antes de começar sobre o jeito Disney de encantar os clientes. É um livro bem bacana, eu gosto bastante de leitura. O próprio filme também que mostra todo o processo a Disney antes do Mickey, como é que chama? Alguma coisa assim. Walt Before Mickey. Isso aí. Walt Before Mickey. Então, assim, é um filme bem legal que já mostra o conceito já existia. Exato. Faltava o dinheiro e a oportunidade e o negócio emblemático, ir pra frente. Exato. Mas é um conceito, realmente. Então, se a gente buscar isso... Mas é esse o grande desafio. Se tudo fosse fácil, todo mundo leria o livro. Amanhã começaria a aplicar. Tudo seriam flores. Exato. Todo mundo ia estar fazendo isso aí para todos os clientes. Esse daí seria o padrão. Se tudo fosse tão fácil quanto a gente pegar... A nossa vida é uma luta eterna. Exato. Então, como que você tem feito hoje, né, para aproveitar um pouco desse conhecimento que você teve, porque você conheceu os bastidores. Uhum. Você não está contando alguma coisa que te contaram. Eu te contei essa experiência da fila que alguém me contou. Eu vi os túneis com os meus próprios olhos. Exato. Você viu qual que é a estratégia. Você viu, tipo, a parte do business mesmo acontecendo, né? Sim. Qual que é a estratégia por trás daquilo? E como que você hoje tem feito isso? A gente, para todo mundo que te conhece aqui na cidade, vê que a ascensão da sua carreira, como que tem ido. Lógico que os projetos são encantadores mesmo, mas eu vejo a parte do projeto postado. Uhum. Né? Para quem te acompanha assim nas redes sociais, vê a parte do projeto postado, mas não vê a relação com o cliente ali, né? O que ele estava procurando, até você chegar naquele resultado que é o projeto pronto. Resultado final. E como que é o resultado depois da experiência desse cliente com esse resultado. Então, como que tem sido esse processo para você? Como que você analisa tudo aquilo que você pegou de bagagem e vem aplicando hoje em dia? Eu acho que muito, Pedro, eu falo, a transparência, né? Isso é algo que eu prezo muito no escritório, com os meus clientes, com a minha equipe. Eu falo que é a transparência e clareza, né? Mostrar tudo. Então, a gente, lá no escritório, eu entrego todo um projeto executivo, eu alinho todas as expectativas com o cliente antes, eu deixo o cliente me responder diversas perguntas antes de eu simplesmente chegar e falar assim, quanto que... Eu não chego e falo, pessoal, sua casa, seu projeto, sua obra vai custar 4.000, 5.000 metros quadrados. Eu falo, quanto que você quer gastar por metro quadrado nessa obra? Vamos alinhar a expectativa. Ele vai me falar, os 3,5, 3, 2. Eu falo, então, peraí, vamos de foto. É isso que você quer? É isso que você quer? É isso? Eu falei, então, isso aqui não vai custar.
Falei, vamos alinhar, ó. Aí eu pego números passados de projetos que estão em andamento, mostro para o cliente, e aí ele entende. Ah, tá. Então vamos começar o projeto. Quando eu começo o estudo preliminar do meu cliente, ele já está entendendo o que vai ser feito ali, né? O que vai ser apresentado dentro do orçamento. Claro que ainda tem um caso ou outro que a gente acaba fugindo um pouco da expectativa por alguma razão de desenvolvimento de briefing ali que vai acontecendo. Mas a gente tenta manter esse relacionamento e essas informações muito transparentes com o cliente durante todo o processo, né? E isso é muito importante. Então, é tudo sempre apresentado com planilhas, com custos. Na hora que eu apresento o estudo preliminar, eu já consigo fazer uma planilha, por exemplo, de mobiliário solto. Porque o mobiliário é uma coisa que ele vai comprar lá na frente. Só que se não tiver computado agora, ele vai ter uma insatisfação muito grande lá na frente. Muito grande, porque, ele vai ter a casca pronta, mas ele não vai conseguir colocar os móveis dentro. Né? Então, de que adianta fazer uma obra maravilhosa se ele vai pegar e tá saindo de um apartamento pequeno que tem uma mesa de jantar de 4 lugares, indo para uma casa que a mesa teria que ser de no mínimo 8. Ele não vai ter dinheiro para comprar a mesa, ele vai ter que pôr aquela mesinha no meio da sala dele. Isso gera uma insatisfação, isso gera um desconforto, né? Então, eu tento apresentar tudo para o cliente para ele conseguir se organizar para lá na frente ele vai ter a mesa de 8 lugares dele. Ele vai ter a mesa. A gente vai ajustar. Então, é um ajuste contínuo durante todo o processo, né? E isso a gente consegue gerir as expectativas. Acho que a palavra é essa. A gente gera as expectativas do nosso cliente durante todo o processo para, no final, ele tá enxergando. Ele sabe exatamente quanto ele vai gastar. E aí, com a ajuda das construtoras, de quem está fazendo todo o nosso gerenciamento de obra ali, né? Porque esse é um ponto importante. No escritório, nós não gerenciamos, a gente acompanha. São 2 serviços diferentes, né? Então, com o gerenciamento da construtora, são mais números e são mais dados para eu mostrar para ele e ele ter clareza de todo o processo que vai acontecer, né? E na Disney é muito isso, é muito clareza. Outra coisa que eu faço, que eu acho que é bem interessante também, eu lido com todos os problemas do cliente. Em que sentido? Deu algum problema com a marcenaria? Eu não vou pôr o meu cliente para falar com a marcenaria. Sou eu que vou falar, sou eu que tenho o técnico. O meu cliente, ele é leigo. Meu cliente é leigo. É a mesma coisa. O pessoal vai querer jogar a conversinha para cima. Exatamente. Dele pra poder... E às vezes não é a questão da conversinha. Às vezes é alguma questão técnica que vai explicar para o cliente e ele não vai entender. Então eu converso, eu pego o técnico e eu vou traduzir para a linguagem do meu cliente. Para uma linguagem mais informal, menos técnica, onde eu já vou mostrar o problema e a solução. Tem uns casos muito engraçados, curiosos, assim, pra gente contar. Por exemplo, na Disney, a criança, ela compra um sorvete. Se ela tá andando e esse sorvete cai no chão, todo mundo que trabalha na Disney tem autorização para dar um sorvete novo para essa criança. Então, você tem o problema ali, o sorvete da criança caiu no chão. Só que você já vai dar um novo, você já deu a solução. Tá? Não estou falando que a gente vai dar, por exemplo, marmorarias novas para o cliente, Sim. Né? Mas a gente vai ver o problema, a gente já vai pensar no que vai acontecer e eu vou falar assim, aconteceu isso, vamos resolver. Se eu tenho mais de uma solução, o cliente vai escolher. Eu falo a solução A, solução B. Qual você prefere? O cliente tem que sempre ter o poder de decisão. Poder. Sentir que foi ele que decidiu, Exato. Né? A não ser que seja uma coisa assim, não tem opção, é só isso que eu vou fazer. Eu vou falar, cliente, aconteceu isso, isso e isso. Já alinhei com o meu fornecedor, já alinhei com a construtora, eu já alinhei com todo mundo. Nós temos essa solução, que será feita dia tal. Ou que já está executada, se for algo que eu já posso executar sem questionar. Então, é gerir as expectativas e não trazer desconforto. Porque a obra já é um desconforto. Sim. Você saber que você está em obra, o cliente ele já não está confortável. Sim. Então, quanto mais a gente gerir essa expectativa, melhor é. Né? Melhora o resultado, melhora o nosso relacionamento. Tudo fica mais tranquilo e mais leve. Perfeito. Então, realmente, eu concordo. Então, a gente começa pelo primeiro ponto, de alinhar as expectativas. Exato. Primeiro passo, né? Vai me corrigindo se eu estiver falando errado. Então, alinhar as expectativas, depois vem gerir as expectativas. E depois vem a gestão dos conflitos, vamos chamar essas etapas de gestão de conflitos. Exato. E como que faz, trazendo agora até um pouco um problema comum na área do que acontece, que às vezes
você tem um poder, lógico, de persuasão e um poder sobre o fornecedor pela parceria que já tem até por outras obras. É um fornecedor que já é um parceiro seu. Além dele ser um fornecedor que está atendendo o cliente, ele é um fornecedor que sabe que você indica outras vezes. Sim. A gente sabe que a indicação hoje é uma coisa complicadíssima, porque como você disse, a hora que dá o problema, o cliente não pensa duas vezes em vir atrás de você também para reclamar e você já toma a frente e faz essa gestão. E como que funciona quando o fornecedor é um fornecedor que o cliente contrata diretamente? Até para poder manter essa experiência como um todo. Por quê? Porque muitas vezes o fornecedor que o cliente contrata não joga com você. Sim. Muito pelo contrário. Ele precisa de alguém para colocar a culpa, para tirar o problema do que é o atraso dele, para tirar da mão dele. Então ele mais joga contra muitas vezes do que ajuda. Como que você consegue, às vezes, lidar com isso? Se esse tipo de problema acontece com você, já aconteceu alguma vez? Ô Pedro, você de faz jogar pra lidar? contra, não. Graças a Deus, nunca aconteceu de fornecedores, que eu falo que não são os homologados do escritório, né, de jogarem contra. Eu sempre tenho uma conversa muito clara com esses fornecedores. Eu tô até com o caso de um projeto que a gente tá orçando diversas mãos de obra, diversos prestadores, com prestadores de uma obra passada do cliente que ele teve ótimas experiências e quis orçar com essa galera. O que pra mim tá ok. Porque pra mim é interessante ter novos nomes na minha carteira, né? Eu preciso ter números. Às vezes o fornecedor que eu já tenho, ele não consegue me atender porque tá com uma demanda alta, eu preciso ter uma outra pessoa. Então eu sempre sento com o fornecedor, eu marco reunião, eu vou conhecer o espaço dele, eu vou conhecer o trabalho, eu converso, eu crio um relacionamento, né? E eu me ponho sempre à disposição. Estou à disposição para o que você precisar. O meu projeto está aqui. Você tem alguma dúvida? Não, Marcela, não tenho nenhuma dúvida. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então vamos executar. Deu algum problema? É o mesmo procedimento padrão que eu uso com o meu fornecedor. Eu vou primeiro com ele. O que aconteceu? A bancada trincou, a esquadria amassou. O que aconteceu? Foi no transporte? Foi onde? Cadê o problema? Vamos achar? Que solução que você me dá? Tem solução? Se não tem solução, eu vou buscar um terceiro. Eu busco um terceiro. Alguém que dê uma solução. Eu busco alguém que vai dar uma solução, entendeu? Eu, de forma alguma, eu vou arrumar confusão com quem ainda tem serviço para me entregar. Entendeu? Então, eu tomo muito cuidado quanto a isso. Eu falo, às vezes, que eu sou até pacífica demais em obra, né? Que eu falo que a gente tem que ser. A gente tem que ser assim. A gente tá lidando com seres humanos, né? E pessoas erram. Pessoas passam por momentos difíceis, que às vezes isso vai refletir no trabalho. A gente não sabe o que está acontecendo na vida do outro. São seres humanos, não são robôs, né? Então eu falo que eu sempre tento entender o que está acontecendo e tento dar a solução da melhor forma possível. Se é um fornecedor que eu já conheço, eu só tenho uma liberdade a mais. Mas a minha condução, ela vai ser exatamente a mesma. Se nessa E eu já tive caso até de fornecedor meu que não me deu solução do problema, que simplesmente abandonou. Então, o que acontece? Vai bem numa obra, vai bem na segunda, na terceira vai escorregar, entendeu? Então, assim, acontece. E eu falo isso pro cliente no começo, lá atrás. Eu falo assim, tô te indicando o fulano porque eu tive boas experiências com ele. Não tô garantindo que a sua vai ser boa. Não tô garantindo. Eu não garanto nada. Inclusive, no meu contrato tá até lá. Eu não me responsabilizo, são meras indicações. Cada um no seu quadrado, né? Eu faço o meu melhor trabalho, a minha marcenaria faz o melhor trabalho dela, a minha engenharia faz o melhor trabalho dela, cada um com seus contratos individuais, eu sou a intermediadora das questões todas. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, a gente deixar isso bem claro também. E se o meu fornecedor escorrega comigo, ele já tá fora da minha carteira. Comigo basta uma, Pedro. Comigo basta uma. Não tem outra situação, até porque isso atrapalha todo aquela experiência que você fala. Então, tipo, a pessoa, o que ela falha ali, não comete só uma falha, porque você não vai chegar pro seu cliente. Mas isso aí não é problema meu, isso é problema da marcenaria. Não, isso passa a ser problema seu, porque você vendeu que haveria uma experiência. Acredito que também lá na Disney isso ocorra, né? Sim. Todas as pessoas que estão ali, como que você falou que chamam os cast members. Os cast members. Todos eles estão ali responsáveis por garantir essa experiência. Exato. Se de repente a pessoa acordou algum dia com algum problema pessoal na casa dela e distrata um cliente, muito provavelmente não vai ter uma tolerância porque a regra do jogo é bem clara. Sim.
entendeu? Porque aquilo ali anda muitos passos para trás. Então, a regra é clara. Pisou na bola nesse nível, não tem segunda chance, basta uma. Sim, eu tive vários casos já de cortes de carteira de fornecedores, como eu já tive surpresas muito gratas de fornecedores que vieram por indicações de cliente, e fornecedores, assim, super legais, super gente boa, sabe? Que resolveu às vezes o problema que não era nem dele, sabe? Que me ajudou a resolver alguma questão da obra que não tinha nada a ver com ele, mas falou assim, não, Marcela, peraí que eu te ajudo a resolver aqui, vamos lá. Então, são situações que acontecem, né? E é o que você falou. Lá na Disney, tá todo mundo num mesmo propósito. Fazer o melhor dia das pessoas... Fazer aquele dia das pessoas como o melhor dia da vida deles, né? E eu, na minha obra, com os meus fornecedores, eu estou com o mesmo propósito. Entregar o melhor lar para o meu cliente. O melhor lar, o melhor comércio, o melhor escritório, o melhor ambiente de trabalho, enfim. Entregar o meu melhor. Esse é o meu objetivo da minha equipe e espero que de todos que estão comigo aí nessa jornada, né? E acho que isso vai também até da própria condução sua com o fornecedor, assim como você falou. Não é nem uma questão de ser pacífica ou não, mas a maneira de não criar um ambiente hostil de trabalho. Exato. Já tira a pessoa daquela posição de defensiva Uhum. e já leva logo para a próxima etapa, que é resolutiva. Como que vamos dar uma solução? Agora, quando se cria um ambiente hostil, que é aquele de procurar culpado, que é aquele de apontar o dedo, que é aquele de ameaça, a energia que deveria estar toda direcionada para a resolução do problema vai causar mais, porque ela vai começar a ser direcionada para se defender. Então, ao invés de eu gastar energia pensando como que eu vou resolver, eu vou gastar energia me defendendo, para jogar o problema para outro, para que isso não passe por mim. E é natural do ser humano. A gente vê por discussões, como que a conversa vai para um lado e vai para o outro, dependendo da tratativa que a pessoa dá. Exatamente. Então, isso reflete também no resultado final. Então, a maneira como você lida com os problemas, você cria um ambiente. Uhum. E esse ambiente, se tornando um ambiente positivo, não é um ambiente de aceitação, mas é um ambiente positivo de, cara, temos um problema, precisamos resolver. O lema é esse. Agora, se cria um ambiente hostil, ele já cria aquela repulsa. Exatamente. Né? Exatamente. A gente tem que manter o ambiente um ambiente tranquilo, né? Assim como a Disney. Existem vários problemas lá dentro, mas esses problemas não transparecem pra pessoa que tá lá no parque, né? E isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado também no meu escritório. Problemas existem. Toda obra minha tem problema, gente, porque toda obra tem problema. Sim. Não só a minha, a obra de 100% dos arquitetos do mundo vai ter problema. Só que eu não preciso transparecer isso pro meu cliente, eu tenho que resolver. Eu só vou transparecer quando ele precisar fazer alguma decisão, né? Tomar alguma providência, sei lá, escolher entre a solução A e B. Aí eu vou falar, ó, aconteceu isso, isso e isso, essas são as duas soluções. E de forma alguma mostrar que é um estresse muito grande, né? Porque não precisa ser, gente. Eu falo que assim, ó, na vida só tem uma coisa que a gente não consegue resolver, que é a morte. É verdade. O resto, tudo tem solução. Tudo tem solução. Então a gente não precisa estressar, não precisa levantar tom de voz. Falei, vamos... Nossa, deu um problema gigantesco. Vai ter solução. Vai ter solução. É só estudar qual. Só estudar qual e chegar na melhor. Melhor de custo, melhor de prazo, de intervenção, de tudo que estiver acontecendo ali. É estudar os melhores cenários e escolher a melhor das opções. E quantas vezes, né, a gente pensa que, nossa, é o fim do mundo, não vai ter solução isso aqui, e a gente passa por aquilo, depois vai falar, nossa, quanto que eu sofri, era só isso. Era tão simples, por que eu sofri desse tanto? Exatamente, eu já tive alguns casos de ter alguns, não vou saber nomear quais problemas agora, mas de ter algum problema na obra, assim, e falar, como que eu vou resolver isso? E achar que era um negócio gigantesco. E aí vou pra casa pensando, né? Porque também é aquela coisa, gente, nada tem que ser resolvido naquele exato momento. Eu falo que, assim, ninguém aqui é médico que tem alguém aberto numa mesa de cirurgia precisando de uma resposta imediata. Agora, tudo na obra e na construção civil dá pra esperar, pra gente resolver da melhor forma, né? Então, eu vou pra casa, vou pensando no assunto, de repente me vem uma solução simples, que eu falo, caramba. Às vezes a gente tá muito agitado, às vezes a ansiedade tá lá em cima, que a gente não consegue pensar, né, no calor do momento. Às vezes é só dar aquela... Abaixa um pouquinho, que a solução vem.
E vem, viu? Sim. E vem. Até porque a gente liga a nossa lupa, né? Aquilo que a gente diz, tudo que é aquilo que a gente foca se expande. Exato. Isso funciona para carro, né? Se você Exato. falar, eu quero comprar um HB20 vermelho, você vai sair na rua, você só vai ver HB20 vermelho. Que eu nem sei se existe, mas se você pôr na cabeça que quer, você vai sair na rua e vai ver isso. Então, a hora que tá procurando, não, eu preciso de uma solução para isso. Vai de repente, aparecer. as soluções, não é tudo a gente tem que tirar um coelho da cartola. Ainda mais com os algoritmos agora, né? A gente É. começa a falar, o celular ele já capta o que é, aí já Capta. começa a aparecer as coisas pra gente. Isso é bem interessante. E eu vejo até pela obra como que isso funciona muito com a gente, né? Então, às vezes aparecem alguns problemas, tipo um problema que eu tive agora recente numa obra. A obra tá pronta, entrega o cliente. Eu preciso muito de uma torneira aqui na rua, porque a torneira de dentro eu lavo o restaurante por lá de dentro, a torneira na rua eu uso para lavar a calçada e ao mesmo tempo. A obra tá pronta. Revestimento na fachada. Vamos. Ficou eu e meu mestre de obra, ficamos quebrando a cabeça, aí vamos fazer isso, não dá, isso aqui não dá. Aí eu cheguei pra ele, cara, eu preciso ir embora pra casa, vou pensar, uma solução nós vamos dar, fica tranquilo. Mas hoje eu não consegui chegar. Aí chegou no outro dia, marquei eu e meu mestre de novo, eu cheguei, eu já sei como resolver. Ele, eu também. Pronto. Aí falou, mas na hora nós ficamos quebrando a Na cabeça. hora aparece um bicho de 7 Parece um cabeças bicho de 7 gigantesco cabeças. e é simples. E foi simples. Então é muito uma questão de decisão realmente, mas tem que querer resolver o problema, né? E concorda que também é a forma com que a gente lida, por exemplo, nesse caso, se você começasse a ficar muito nervoso ali na hora e tentando ir aquela coisa de ansiedade, de tipo, meu Deus do céu, e você ia crescer o problema numa proporção que não precisa. No outro dia você chegou e falou, já sei como resolver. Sim. Então, tudo é a forma com que a gente lida, né? É a forma com que a gente fala, é a forma com que a gente se comunica, que é, voltando a tudo que eu falei, né? A clareza, a objetividade e a tranquilidade, né? E não transparecer que, nossa, é um BO cabeludo. É o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Não precisa ser, não precisa ser. Perfeito. E igual você trouxe também o exemplo do negócio do sorvete, né? Então, os cast members lá estão preparados para atender de acordo com conforme os problemas vão acontecendo e já estão treinados também com como que eles precisam propiciar a experiência do que é de responsabilidade de cada um. Como você tem um escritório, hoje são quantas pessoas no seu escritório? Nós somos em 5 comigo, né? Com Tenho você. 3 arquitetas e uma marketing financeiro, que é a Bianca, as meninas Ana Lívia, Gabi e Dri e eu. Ótimo. E você precisa que eles comprem a sua ideia. Exato. Né? E às vezes nem todo mundo viveu e a experiência que você viveu ou enxerga as coisas da mesma maneira como você enxerga, até pelo próprio carinho com a marca, com a marca Disney, com tudo que eles trouxeram. Ainda mais que às vezes a gente trabalha com pessoas de gerações diferentes. Exato. Né? E como que foi para você para implementar isso? Você achou que foi tranquilo ou foi mais difícil de... Foi tranquilo. Essa é a cultura do escritório, Uhum. né? E a nossa cultura lá dentro, eu falo que, primeiro que esse problema delas não saberem muito de Disney, eu consigo corromper. A Gabi já veio viciada em Disney, assim como eu, e as outras, a Bianca tem uma filhinha pequena também, então já tá nesse mundo Disney, né? E assim, entrou no escritório, gente, é Disney. É Disney. Lá é Disney. Eu gosto de projetar ouvindo e vendo filmes da Disney. Então, às vezes... Que legal. Faz tempo que eu não faço isso, mas às vezes entra na minha sala, tem a TV de reunião, igual a gente tem a TV aqui, tá passando, sei lá, Rapunzel. E eu tô ali projetando e criando, porque é uma coisa que me... E às vezes não tô fazendo projetos temáticos nesse caso não, que depois a gente vai entrar nesse gancho, né? Mas às vezes eu tô fazendo, sei lá, um projeto corporativo super sério, mas eu tô assistindo Rapunzel ali, né? Isso acontece. Colocar essa cultura no escritório não foi difícil. É eu mostrar os resultados positivos disso. Simples assim. É a cultura que a gente implementa. Então, é a forma com que a gente fala com o cliente. A gente dá... Lá na Disney, eles chamam de magical moments, que são os momentos mágicos, né? São as pequenas surpresas que acontecem ao longo do dia da pessoa que tá lá no parque. Por exemplo, você chegar com o sorvete pra criança, a criança não tá esperando que ela vai ganhar um sorvete. O sorvete dela caiu no chão. Caiu no chão. Na cabecinha dela e dos pais dela, de todo mundo, ela perdeu o sorvete, eu vou ter que ir lá e comprar outro. Cara, não.
ela ganha. Eu que trabalhei num restaurante, né? E assim, quando eu falo que eu fiz intercâmbio na Disney, muitas pessoas acham que eu era ali a executiva tal. Nada, gente. Braçal mesmo, tá? Era garçonete de um restaurante de quick service, que é o fast food ali deles. Trabalho braçal e trabalho pesado, né? E isso, eu falo que mudou muito da Marcela, pessoa, de como enxergar as coisas também, né? Tive experiências bem marcantes, bem legais lá. E chega uma pessoa lá, eles têm a cultura na Disney de dar os bottoms, né? De feliz aniversário e tal. A pessoa chegava com bottom de feliz aniversário, eu tinha autorização de quem fosse pra dar um bolo de aniversário pra criança, pra pessoa, pro adulto, pra quem quer que seja. Então eu pedia na cozinha, eu pedia um bolinho, dava bolinho, cantava parabéns, o restaurante inteiro, fazia aquele rebuliço. Cara, aquilo melhorava o dia da pessoa, que já tava bom, porque ela tava na Disney. Ninguém tem um dia ruim na Disney, né? Então aumentava, assim, deixava o dia dela excepcional. E isso é uma coisa que a gente faz de cultura no escritório, né? Então a gente tem o cuidado da comunicação com o cliente, da parte de clareza. Isso é uma cultura que ajuda muito o cliente ali também a se sentir acolhido. O cliente tem que se sentir acolhido, né? Eu já tive casos do cliente virar para mim e falar: nossa, Má, você sumiu esses dias, a gente ficamos um pouco preocupado, ficamos um pouco assim. Eu sumia, mas a minha equipe tava ali. E eu sumia por, sei lá, às vezes tô entregando alguma obra, alguma coisa assim, mas o cliente, ele nunca falou num tom de estar desamparado. E isso para mim foi muito bom escutar. Porque foi tipo assim: nossa, Má, ficamos com saudade de falar de você, falar com você, sabe? Então a gente tava falando com a equipe e tal. Tá tudo certo, mas ficamos com saudade de falar com você. Eu crio muito essa relação com os clientes de amizade. Então eu tô nas obras, vou lá, resolvo tudo, tiro todas as dúvidas da questão. De repente eu tô sentada mostrando foto da última viagem, eles me mostrando foto dos filhos e contando o que vão fazer no final do ano. Então a gente cria uma relação com o cliente, né? E isso é muito legal. Aí tem aniversário, quando tá em obra, a gente sempre manda alguma coisinha, conversa com o cliente. Isso é bem bacana. É uma relação, uma cultura de aproximação. Realmente, porque é bem gostoso, realmente, né? A pessoa se sente, como você disse, se sente acolhida. Exato. Você dá uma quebrada naquele sentimento de relacionamento estritamente profissional. Lógico que ali estamos falando de trabalho. Uhum. Mas não precisa ter esse peso. Não precisa ser chato. Não precisa ser chato, não precisa ser pesado. O negócio pode ser mais agradável, pode ser mais leve. Exato. Mas bem legal isso que você falou, que é a questão da cultura, porque implementação de cultura não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E é algo que, assim, claro que quando eu contrato alguém, eu posso muito bem sentar com a pessoa e falar: Pedro, a nossa cultura, ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aqui. Vai. Você não vai implementar. Você vai implementar vendo. Sim. Vendo acontecer. Então, onde eu vou, eu levo alguém da minha equipe comigo. Eu tô sempre com alguém. Então, se eu vou na loja, se eu vou na obra, se eu vou, sei lá, em fornecedor, qualquer coisa, eu sempre tenho alguém da minha equipe comigo que tá vendo como eu me porto, tá vendo como eu falo, tá vendo o que eu faço de diferente. Vamos supor, eu vou na loja de revestimentos. Eu boto a loja no chão. Porque eu pego um revestimento daqui, eu ponho ali, eu monto um moodboard pro cliente e tal. O cliente, ele se sente... É uma experiência. Eu não simplesmente vou na loja e falo: eu queria ver o piso XPTO e o orçamento, por favor. Não, eu falo: vamos montar a sua casa? Esse é o piso da sua cozinha, esse é o piso que a gente vai pôr na área dos quartos, esse é o revestimento. O cliente, quando ele vê, ele tá ali junto comigo, ele fala: uau, vai ficar muito legal, né? Então a gente cria todo esse ambiente, né? E isso faz parte da nossa cultura. Esse magical moment, exatamente. Então faz parte da gente criar essa... É uma cultura leve, né? E é vendo e pondo em prática que as pessoas vão absorver isso de você. E aí a pessoa vai olhando, porque a melhor maneira da gente influenciar uma pessoa é através do exemplo, né? Exato. Então você vai dando o exemplo e coloca a tua equipe para poder assistir o exemplo. Exato. E quando eu vejo elas estão fazendo também, eu falo: putz, que legal. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá funcionando. Exatamente. Eu falo: que legal. Tá fluindo. Isso é bem bacana. Que legal. Nossa, tá muito legal. Esse tema é um tema bem legal. E é muito bom porque... Pra mim tá sendo tudo novo. Eu estou ouvindo essas histórias a sua agora. Né? Então, pra quem acompanha na internet é uma coisa...
E a hora que vê mais a fundo como que é ou como que funciona é outra coisa. Porque eu gosto muito de fazer esse programa aqui, o podcast, ele é muito gratificante por isso, eu aprendo muito. Uhum. Com cada convidado que vem aqui, eu aprendo muito. Eu falo, nossa, como eu gostaria que tivesse algo assim na época em que eu estava na faculdade. Nossa. E algo assim que gratuito. Você entra lá no YouTube e assiste esse episódio. E já vou falar uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça que eu não consegui tirar isso do papel ainda. O quê? Eu tenho muita vontade de criar não é curso, né? Tipo assim, fazer um bate-papo com uma galera e explicar exatamente sobre isso, sobre essa história da metodologia Disney para escritórios e para projetos de arquitetura. Porque é muito legal. Tem muita coisa que dá pra gente fazer, só que tem que ser feito com cuidado. Sim. Né? Tem que ser feito com direcionamento. E eu vivi isso. Né? Eu estive lá dentro e eu estudo muito sobre isso. Já fiz diversos cursos sobre empreendedorismo Disney, né? Para diversas áreas. É um assunto que eu curto mesmo, sabe? E eu faço assim com a maior boa vontade. Para mim é férias, né? Sei. Tá num curso desse. E é muito legal. E aí poder trazer um pouco desse universo Disney para dentro dos escritórios, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Precisamos tirar isso aí do papel, que é Então. muito bom. Esse aqui já vai ser um pontapé inicial. Pois Porque já um fica tema... spoiler. Fica um spoiler, porque já é um tema que a pessoa já vai estar, pelo menos, familiarizada. As pessoas vão assistir esse podcast, vão ver os cortes e tal. Eu falo, nossa, que legal, eu nunca parei para pensar. Às vezes a pessoa já leu o livro do jeito Disney de encantar os clientes, nunca pensou sobre como implementar exatamente. isso diretamente nos projetos. Exatamente. Bom, como a gente já até caminhou bastante do podcast, tem um assunto que eu acho importante da gente falar, que é sobre projeto temático. Sim. Da Disney, né? Eu sei que teve um projeto que você fez aí que foi bem bacana, que foi um que eu acompanhei. Não sei se já teve mais projetos que você fez mais temáticos. Teremos mais. Spoiler! A gente entregou, Alerta de spoiler, galerinha. A gente entregou em 2023. Nós fizemos a primeira fase, a entrega oficial da primeira fase da Casa Disney, lá na Fazenda Boa Vista. Uma casa foi projeto de interiores, né? O projeto de arquitetura do Felipe Diniz, um super profissional aí também, e nós, o estúdio, nós assinamos o projeto de interiores dessa casa, que é uma casa 100% temática Disney. E agora, com final de outubro, eu fotografei e finalizei 100% a segunda parte da casa, né? Que na próxima semana vocês vão poder conferir aí algumas coisas. Logo mais. Logo aí quase junto aí com o episódio. Quase junto com o podcast, E fazer o projeto da Casa Disney, eu falo que esse é o projeto da minha vida. Porque eu pude juntar as minhas duas grandes paixões. Que é o meu trabalho, que eu amo o que eu faço, eu amo ser arquiteta. Mas eu amei ainda mais ser arquiteta fazendo um projeto Disney, né? E quando eu falo que é uma casa temática, né? As pessoas, elas começam a imaginar que é uma casa, que eu falo que é hotel Disney, né? Que você entra na sala da Cinderela e tem uma Cinderela gigantesca ali na parede. E não foi assim. Essa casa temática, ela é uma casa que carrega sofisticação, detalhe, elegância, né? Eu estudei, para fazer esse projeto, eu tive que fazer o sufoco de assistir os filmes todos de novo. Ai, Nossa, que nossa, difícil. que dificuldade. Mas eu assisti todos esses filmes com um olhar muito diferente. Então, enquanto eu assisti o filme da Cinderela, além de prestar atenção na história da Cinderela, que eu adoro, né, e que eu sei de frente para trás, de trás para frente, de cabeça para baixo e tal, eu prestei atenção em todas as paletas de cores do filme, paletas principais, paletas secundárias, quem são os personagens que têm mais poder de fala no filme e quais que estão em segundo plano, para a gente poder aproveitar isso também. Prestei atenção na época que esse filme foi feito. Quais são os detalhes do cenário mesmo, né? Olhar o castelo ali, o castelo da Cinderela, qual que é a mobília que está desenhada ali? Quais os tons da mobília que está representada na sala que ela prova o sapatinho? Né? Para eu conseguir traduzir tudo isso para dentro de um projeto. O pedido da família para mim foi claro. Eu quero uma casa de férias, mas eu não quero um hotel da Disney. Eu não quero cansar.
Então, eles me pediram algo já que fosse sofisticado, algo que fosse elegante. A gente está falando de uma casa de altíssimo padrão, é uma casa Fazenda Boa Vista. Então, é uma casa que ela tem que ser elegante e sofisticada por si só. E é muito difícil a gente falar que vai fazer um negócio com um tema que é caracterizado infantil, né? Por uma sala de estar. Né? Então, eu fiz todo esse estudo e junto com os clientes que foram super participativos nesse processo todo, porque amam Disney tanto quanto eu, né? Então, eu falo que era um processo super gostoso. Eu falo, eu tava assistindo filme e tal. Ela falava, eu também tava assistindo outro filme. E fazer todas essas escolhas, né? E nós partimos, assim, desse ponto principal. Elegância, sofisticação e detalhe. Então, quando você entra pelos ambientes... Eu falo que você se sente nos filmes, se sente nos parques da Disney também, né? Porque você olha em volta, vamos supor, a sala de jantar da Bela e a Fera, você tem elementos principais ali do filme, você tem os lustres, que são elementos gritantes, né? Da cena do baile da Bela e a Fera. Você tem, nas cristaleiras, as decorações que são puxadas pro candelabro, pro relógio, que são também elementos super marcantes. A gente tem a rosa. Na Cinderela, a gente tem o sapatinho. No Aladim, a gente tem a lâmpada. Então, além de trazer esses elementos secundários, como paleta de cores, detalhes de arquitetura, da arquitetura de interiores deles, eu trouxe também o óbvio. Porque é o óbvio que traz o quentinho no coração. Então, você entrar na sala da Cinderela e você ver o sapatinho, todo mundo faz aquele, ai, que lindo, é o sapatinho, entendeu? É a rosa. E, ai, foi muito gostoso. Que era o que tá faltando, que é o que fica faltando, né? Se não tiver mesmo que seja o clichê, mas esse clichê que faz o grande tchan do negócio acontecer. Exatamente. Mas, nossa, achei sensacional a história. É bem legal, igual as pessoas que estão assistindo às vezes não conseguem ver porque tá assistindo pelo YouTube aí, por um corte, então tá vendo pela internet. Mas pra quem tá aqui do meu lado, dá pra ver o brilho nos seus olhos de contar, sabe? Até a tonalidade de voz, a postura, o brilho nos olhos de contar. Esse projeto, eu falo que é um projeto que, assim, tem... Se tem um projeto que eu doei a minha alma, foi esse. Sim. Dou para todos, né? Assim, de me doar pra fazer. Mas esse tem um significado tão forte e ele foi uma virada de chave na minha carreira, lá em 2023, quando a gente entregou, que foi muito importante, né? Foi a minha primeira publicação num grande veículo, que foi a Casa Vogue. Então, eu tive um projeto temático publicado nesse grande veículo que é a Casa Vogue, né? Então, isso foi um marco muito forte para mim. E depois desse projeto, veio o outro braço dele, né? Que é a Casa Nexo, que a gente entregou agora, que o resultado ficou, assim... quase que ainda melhor do que a casa principal, né? Eu falo que eu não consigo escolher qual dos dois são melhores, porque são muito diferentes, né? Em questão de temas. Os temas não se repetem. Vou dar um spoiler para vocês dos temas que a gente tem na Casa Nexo. A casa principal já tá postada no meu feed, então se rolar um pouquinho a gente consegue encontrar lá. Mas na Casa Nexo a gente tem Moana, que é um tema que tá super atual aí da Disney com os filmes que lançaram agora, né? Estão gravando live action, inclusive. A gente tem Star Wars, nós temos um parquinho que tá assim, ó, de arrepiar. Você que tá pra ter filho, vai ficar doido na hora que vê esse parquinho. A gente tem as suítes da Anna e a suíte da Elsa, de Frozen. Frozen 2, isso é importante a gente frisar. E na casa principal a gente tem Frozen 1. São temas completamente diferentes, gente. Completamente diferentes. Os filmes são diferentes. São os filmes diferentes e a gente explorou para Casa Nexo a personalidade dessas duas personagens, que são duas personagens completamente diferentes, né? Em paleta de cores, em estilos, em tudo. Então foi um estudo muito a fundo mesmo, e o resultado tá incrível. Tá incrível. E como eu disse, você fala do assunto como se fosse realmente a criação de um filho. Ah, De tão gratificante que deve ter sido. Foi demais. Sensacional a experiência, porque aí já vai além de só a experiência Disney. Você pôde, nessa grande oportunidade, criar o que hoje, às vezes, para você é a sua obra-prima, até o momento, né? Exato. Porque foi um grande desafio, lógico. Imagino que fazer um projeto desse porte na Fazenda Boa Vista. Gente, para você que não conhece, pesquisa para Fazenda Boa Vista em Porto Feliz, vocês vão entender o que é que eu estou falando. Então, um projeto desse porte na Fazenda Boa Vista, que é
um condomínio de casa de altíssimo padrão. E não ficar parecendo um hotel temático, porque parece que tudo no natural carrega pro temático, Sim. né? Pra ficar parecendo um hotel, realmente. E não ficou. E não ficou, porque você assistiu os filmes de novo e prestou atenção nos detalhes detalhes que estão fora da cena principal. Exato. Como você falou, tá a cena do sapatinho, qual que é o principal? Eu não olhei É o sapatinho. Eu olhei o banco que ela tá sentada, o quadro que tá atrás. Eu olhei isso. Confesso que assisti mais de uma vez, né, os filmes. E voltava em algumas cenas que eu julgava, principalmente pra fazer as suítes do anexo de Anna e Elsa. Assisti Frozen, tanto 1 e 2, mais de uma vez, e eu voltava muito nas cenas de como era o quarto dessas personagens. E pesquisava. E eu fui tão a fundo que eu fui até no processo de criação da própria Disney pro filme. Então, eu achei alguns sketches, eu achei algumas imagens de como que eles criaram aqueles cenários, né, do filme. Uhum. Então, isso foi bem interessante. Mas algo que eu acho importante a gente frisar é que o temático, ele não é só a Disney. Ele não é só a Disney. No escritório, a gente trabalha com o temático em diversas áreas, né? Então, eu tenho projetos que são... Vamos puxar um gancho aqui de alguns projetos de sucesso do escritório que a gente já carregava essa veia temática e ninguém falava de temático, a gente não usava o termo temático, mas agora eu uso. Eu tive 2 projetos premiados na Casa Cor, 2019 e 2021, que eu considero como temáticos. O primeiro foi o Espaço Pet, que eu fiz lá em 2019, que ganhou como espaço mais criativo também da mostra. É um tema, né? Pet era uma área ali que quando a gente fala espaço pet, cara, todo mundo pensa numa varanda ali pra você deixar teu cachorro. Não foi isso, foi um espaço de lazer para o dono e os cuidados do animalzinho, né? É um espaço, é um projeto bem bacana também. Em 2021, outro projeto que também foi premiado como mais criativo, que é o Estúdio da Bailarina. E esse é um tema específico, ele veio logo lá na pandemia. Eu ainda fazia balé na época, né? Que eu também sou bailarina, fui bailarina. E, cara, na pandemia a gente não tinha onde fazer aula de balé. Não tinha espaço. E aí eu falava, cara, se eu tivesse um estúdio em casa. Então, também foi um ambiente pensado para isso, né? Um ambiente pensado para a prática da dança e também para um ambiente ali de estar, onde carrega muito da minha identidade. Então, no Pet eu também trouxe a minha identidade, que eu fiz inspirado na cachorrinha que eu tinha na época. Então, eu falo que o temático é muito a minha identidade, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tô com outros 2 projetos considerados temáticos aí para divulgar, que eu vou fotografar em breve, que são 2 quartos que eu fiz nos nossos projetos internacionais, que agora a gente está abrangendo também para fora do país. Que são projetos de quartos no estilo mais Ralph Lauren, sabe? Aquela pegada... Tá bem em alta agora, né, esse tema. Com uma pegada mais escura, de cores e tal, mas ficou tão sofisticado, né? Então, eu falo que o tema ele não é só Disney, ele também é, mas ele não é só. Então, se o cliente chega para mim com um pedido específico, ele é considerado um projeto temático, Sim. né? E eu vou dar todo o meu amor, igual eu dei para esse projeto Disney, eu dou para os outros também, porque eu gosto do criativo, eu amo o criativo, eu amo criar. E sair da casinha, da caixinha, assim, sabe? É tão Sim. gostoso. E você vê o negócio criar forma, é tão legal, que é divertido. Até porque o temático, como você disse, ele é um grande desafio para você fugir do óbvio. Exato. Né? Exato. Imagino que deve ser até o maior desafio ali dentro, né? É. O como fugir do óbvio. É. Né? E isso é uma coisa que eu penso. A pessoa chega pra mim e ela fala, eu quero um quarto... Vou dar um exemplo. Eu quero uma brinquedoteca de selva. Eu quero um quarto selva pro meu filho. Eu não vou colocar o quadro da zebra, do leão e do macaquinho e fazer o verde com a folha. Eu não vou fazer isso. Eu vou fugir do óbvio. Pra mim, esse é o óbvio. Então, a gente tem que olhar o tema, né, que o cliente vai dar, olhar o tema com outros olhos. Olhar além. E esse é o diferencial do estúdio para projetos temáticos. É olhar além. Muito legal. Acho que você até resumiu bem tudo. Uhum. É o olhar além. Além daquilo que é o óbvio, além daquilo que está na frente, porque também é isso que faz parte da metodologia Disney. Sim. Como a gente falou, eles perduraram gerações. Sim. Né? Então você falou do filme da Moana, da Frozen,
são comparados com um filme igual o Rei Leão, Aham. olha a diferença de quando foi o Rei Leão, nos anos 90, esse outro filme já agora mais recente. Né? Estamos gravando esse episódio, pessoal, em 2025, né? Aham. Importante falar, estamos em dezembro de 2025, porque senão às vezes a pessoa tá assistindo em 2030 e, nossa, mas o filme da Moana é antigo pra caramba, né? Mas eu falo assim, ó, a criação dos filmes da Disney já foi essa frase que eu usei, olharam além. Se você assistiu o filme do Rei Leão quando lançou, cara, a galera que tá assistindo hoje pela primeira vez, ela assiste com o mesmo brilho no olhar e ela fica encantada do mesmo jeito. E isso é uma outra coisa da cultura Disney, né? É manter esse brilho nos olhos, essa emoção. Eu já tive caso de apresentar projeto no escritório do cliente chorar. O cliente chorou. A pessoa tá na Disney, ele assiste, muita gente entra no parque, olha o castelo e chora. Eu choro, eu vou pra Disney milhões de vezes, eu olho o castelo, eu choro toda vez. É algo emblemático, é algo que a gente tem que fazer para marcar a vida do nosso cliente, né? Nós estamos lidando com sonhos. A gente lida com sonhos. Às vezes é a casa dos sonhos, o quarto dos sonhos, o escritório dos sonhos, é o primeiro apartamento, é o primeiro. Não é, para mim não é meu trabalho, é o sonho de alguém. É o sonho de alguém. Então aquela pessoa, ela tá pondo todos os esforços dela e todos os maiores sonhos dela na minha mão. Eu vou desapontar? Ah, eu não vou. Eu não vou. Pode ter certeza que eu não vou. Eu posso me desdobrar em 1000, mas eu não vou decepcionar. Muito legal. Muito bom. Nossa, eu precisava de pelo menos mais 1 hora aqui pra gente falar sobre esse tema, né? A gente grava a parte 2. Exatamente, porque agora deu vontade de começar a citar partes dos filmes. Eu já tô me segurando aqui, porque senão... Não, eu já vou deixar, você me fez o convite pra vir aqui, eu vou fazer a rebatida. Pois que ano que vem, virando o ano, a gente marca um dia só pra falar do processo da Casa Disney. Ótimo. Só pra falar do Excelente. processo da Casa Disney. Estudo de cores, estudo de temas, texturas, como é que foi, cômodo por cômodo. Que legal. Cômodo por cômodo. Tá aceitaço. Vai ser uma excelente experiência. Vai ser até mais mágico, porque aí eu vou conseguir ver realmente. Exatamente. E tudo aquilo que a gente começa pelo porquê, né? Você tá entregando o porquê. Não é só esse aqui é o resultado, não. O porquê chegamos a esse resultado. Faz o negócio ainda ser cada vez mais mágico. Com Mas certeza. hoje chegamos aqui, já estourei bastante meu tempo. Como eu falei, precisaria de pelo menos Gente, mais 1 A hora. gente nem vê passar, Não vê, né? é muito A gente vai rápido. falando. Porque o papo é muito bom, tá verdade. bastante gratificante. Eu falo, nossa, se pegasse um papo desse aqui na mesa de um boteco, Vai longe. vai longe. Vai ficar cara a conta. Vai ficar cara a conta de tão bom que, igual eu falei, a vontade de começar a citar partes dos filmes, mas... então, como... uma dica final, uma sugestão final, como muitas pessoas até que acompanham o podcast, são pessoas que estão na faculdade, Uhum. né? Estão pensando ainda se vale a pena entrar no mercado de arquitetura ou não, e está sendo bombardeada por vários vídeos falando sobre que não vale a pena, falando que é só experiências ruins, é só cliente mal educado, é só cliente reclamando, enfim. E às vezes essa pessoa tá ali procurando um acalanto, Uhum. né? Um acalanto para que ela sinta a gratificação naquilo que ela faz. E dá para ver que você gosta muito do que você faz, Gosto. entendeu? Então eu queria que você passasse um pouco rapidamente aí pra gente encerrar, para essa pessoa, o que ela pode fazer? Eu acho, Pedro, que assim, não é um ramo fácil. Não é qualquer um que consegue ser arquiteto, né? Tanto é que eu conheço casos de pessoas que se formaram em arquitetura e mudaram de ramo, né? Que foram fazer outra coisa, porque não é um trabalho fácil. Mas é um dos trabalhos mais gratificantes que a gente tem para fazer. Se a gente faz com honestidade, se a gente faz com clareza, com transparência, eu falo que assim, ó, eu não esconder nada, é fazer um negócio leve e tranquilo e organizado. Para trabalhar na área de construção civil, se tem uma coisa que precisa ter, é organização. É organização. E eu me coloco aberta aí para quem quiser me chamar no Instagram, lá tem o link que vai pro meu WhatsApp, pode chamar pra gente conversar, eu adoro conversar com as pessoas, já fui algumas vezes em faculdade para fazer um bate-bola nas semanas de arquitetura aí,
Porque eu falo, eu sou super transparente com todo mundo que me pergunta. Eu falo, não é fácil, não é pra qualquer um, não. Mas é muito legal. Você tem que ter uma boa bagagem, né? E tem muita gente, eu falo, eu fui a louca que me formei e já fui abrir meu próprio escritório, né? Apanhei pra caramba de, assim, porrada pra aprender a resolver as coisas, né? Mas eu tinha uma bagagem. Eu tinha uma bagagem de estágio, eu tinha uma bagagem de obra, eu tinha uma bagagem de muita coisa. Então, crie sua bagagem. Esse é o ponto principal. Crie sua bagagem, crie o seu repertório, seja honesto e seja transparente e organizado. Com isso vai ter sucesso. Muito bom. E só para encerrar também para a pessoa que quer começar a implementar um pouco mais da metodologia Disney, tanto nos projetos, quanto quem trabalha com execução de obras, sobre como trabalhar esse encantamento do cliente. Uma diquinha rápida aí pra gente, para aproveitar da sua bondade. Escute seu cliente, antecipe problemas com soluções, né? Já pensa num plano B, plano C, plano D, a organização que eu falei, né? E eu acho que é isso. E ser o mais leve possível. Deixe tudo muito claro para o cliente de que experiências ruins vão sim acontecer, problemas vão sim acontecer. Vão acontecer. Primeira coisa, ele sentou na minha mesa, eu falo, se você está procurando uma obra sem problema, você não vai encontrar. Eu falo, e não é comigo. Com qualquer outra pessoa, você não vai encontrar. Não existe. O que existe são pessoas que resolvem os problemas para você. Solucionadores de problemas. Solucionadoras de problemas, né? Eu acho que é isso, é ser essa transparência e ter uma comunicação muito, muito tranquila, né? Eu tenho, por obra, vários grupos de WhatsApp. Grupo com a galera de civil, grupo com a galera de montagem, grupo com os clientes com a civil, os clientes com... Organização. Organização e comunicação. Isso é muito importante. Perfeito. Senhoras e senhores, temos um baita de um episódio, foi muito legal, Marcela, adorei o bate-papo, realmente precisamos dar sequência nisso, né? Vamos dar. Fala aí pro pessoal como o pessoal consegue te encontrar nas redes sociais. Você vai deixar escrito, né? Sim. Os Instagrams. Bom, mas eu tô no Instagram, @estúdio_Tiraboski, estúdio sem o E, tá? Estúdio_Tiraboski. Lá tem, muito conteúdo bacana para vocês verem de projetos temáticos, não temáticos, dia a dia, rotina, projeto executivo, tudo que vocês imaginarem tem lá. E é isso. E agora ela se comprometeu de que vai movimentar mais o Instagram, porque eu vi essa promessa aqui nos bastidores. Aqui. Vou movimentar mais relacionados a esses projetos também, que a gente está recebendo um material bacana aí para isso. E, tô animada. Muito bom. Muito obrigado pela presença. E, pessoal, e para você que ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a Marcela vai responder para você. Vou ficar de olho. Fique à vontade para chamar ela no particular também, perguntar. E para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, você viu que esse episódio de hoje foi de peso. Então, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Então, até o próximo episódio e tchau!